Olá, querido irmão, olá, querida irmã, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Despertar da Fé, o programa da Paróquia São Miguel, esse nosso momento especial em que a gente reflete sempre sobre a liturgia do final de semana, assim como os avisos, os compromissos que a gente tem para os próximos dias. E vamos chegando a mais um final de semana, com muita alegria, mais uma oportunidade da gente se encontrar em comunidade, em oração, em fé, em celebração e celebração eucarística. E nada melhor para a gente começar bem esse nosso final de semana do que a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho e refletir um pouco sobre ele. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: vai, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, 27º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos presenteia com essa passagem do Evangelho, que pode, com certeza, à primeira vista, é estranha, talvez um pouco desconcertante, talvez até um pouco humilhante, né? Como nos tratando como servos inúteis. Mas calma, temos uma explicação para essas palavras, há um sentido neste Evangelho. Os apóstolos começam pedindo a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor Jesus responde falando que, fazendo aquela analogia, né? Se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, fazendo essa analogia também dos servos que fazem só a sua obrigação e fazendo esse chamado, agora sim, como eu havia comentado de início, esse chamado que diz que somos servos inúteis, fazemos somente aquilo que a gente deveria fazer. Mas o que Jesus está querendo ensinar com essas palavras? Qual que é o enigma aqui por trás dessa passagem, dessas parábolas? O que ele está querendo dizer com isso? Importante aqui a gente entender o contexto também. Os apóstolos estavam pedindo mais fé. Só que eles estavam pedindo mais fé como se a fé fosse alguma coisa quantitativa, alguma coisa que se acumula. Um combustível que precisa ser abastecido, como o nosso carro, né? Só que Jesus surpreende na resposta. Olha só o sentido em que o Evangelho vai tratar essas coisas. Fé não se trata em quantidade, só que em qualidade, em verdade, em autenticidade, no jeito certo de se vivê-la. Uma fé verdadeira, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, como Jesus coloca aqui nesse exemplo, que é para ser a menor das sementes, ao menos lá da terra, daquilo que eles compreendiam por sementes, daquela região era a menor das sementes. Se a nossa fé fosse pequena como esse grão de mostarda, seria capaz de realizar o impossível. Nesse exemplo de Jesus, arrancar uma amoreira plantada no meio do mar. O Senhor não está pedindo uma fé para nós, uma fé espetacular, uma coisa maravilhosa, grandiosa aos nossos olhos humanos. Ele pede uma fé verdadeira, confiante e especialmente uma fé operante, que faz acontecer. Quantas vezes a gente se sente fraco na nossa fé, né? Quantas vezes a gente olha os desafios da nossa vida, seja uma doença, uma crise na família, uma dificuldade financeira, um problema que parece que não vai ter solução, e a gente fica pensando: será que a minha fé é suficiente? O que Jesus quer dizer com esse Evangelho? Não é o tamanho da fé que importa, mas em quem você coloca essa fé e como você coloca essa fé. Um pequeno grão de areia, um pequeno grão de mostarda, né, que a gente coloca da nossa fé em Deus, que é todo poderoso, é capaz de mover montanhas. Porque não é a nossa força que age quando a gente tem fé, mas é o poder de Deus que está operando através da nossa confiança. Então, a nossa fé não se mede por quão grande é, aparentemente, a nossa fé, mas sim o quão grande é a minha confiança no Senhor, que realmente vai operar cada milagre que eu preciso na minha vida. Só que o Evangelho continua aqui ainda com a parábola do servo, né? Que o servo que serve, como é que funciona? Será que o patrão chama ele para sentar à mesa? Não, você precisa me servir. Pelo menos naquela realidade da época, né? Você precisa fazer o seu trabalho e me servir primeiro, depois você vai comer. E quando você serviu, você fez só o suficiente. Aqui o que está acontecendo? Jesus nos convida a compreender de maneira mais profunda a nossa relação com Deus. Como assim? Quando a gente diz que nós somos servos inúteis porque fizemos só aquilo que devemos, Ele não está nos humilhando. Pelo contrário, quando a gente reconhece, a gente é capaz de reconhecer que a gente só faz aquilo que é necessário, a gente está sendo liberto. Porque, do quê?
Por que a gente está sendo liberto? Dessa mentalidade que talvez a gente tenha, especialmente nos nossos dias, na nossa realidade, nas nossas dificuldades, de que tudo é uma negociação com Deus. A gente tem que se libertar disso. Aquela tentação de pensar, eu vou para a missa, só que se eu for para a missa, Deus está me devendo alguma coisa. Eu rezo o terço, então eu mereço alguma graça porque eu estou rezando o terço. É como se fosse uma troca. Quanto terço eu rezei é o resultado do milagre que eu vou receber. Não é assim. Se eu sou uma boa pessoa, então Deus tem a obrigação de abençoar. Não, a nossa obediência com Deus não é um contrato comercial que a gente faz, não é uma barganha que a gente está fazendo com Deus. É uma resposta de amor. Uma resposta de amor, inclusive, àquele que é o amor, que é Deus. É amor por amor. É gratidão por tudo aquilo que a gente já recebeu. Porque tudo que a gente tem é porque Deus nos deu. A gente recebeu dele. A gente só tá, tudo de bom que a gente faz, a gente só está devolvendo. Essa alegria em servir aquele que primeiro nos serviu, aquele que nos deu tudo, nos deu a vida, nos deu o mundo, nos deu todo esse universo em que a gente habita e toda essa realidade com a qual a gente convive. Então, é só uma retribuição, não é uma barganha. Porque tudo já nos foi dado, a gente só está devolvendo um pouquinho de volta. A gente está sendo esse servo inútil que está fazendo só o necessário, está devolvendo só o necessário. E aqui eu acho interessante, inclusive, mencionar um que é um grande santo, também pai de Leão XIV, né, agostiniano, Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, um grande mestre, um grande teólogo. Ele dizia que Deus não coroa os nossos méritos. Ele não é a função de Deus coroar os nossos méritos, mas os seus próprios dons. Por quê? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente é graça. Só o fato de poder servir a Deus já é um dom que Deus nos dá. Então, quem é coroado quando a gente faz o bem? Aquele que é o bem. O próprio Deus. A gente não faz as coisas por nós, até porque seria uma coisa mesquinha, né? A gente faz essas graças por Deus. Se a gente está no processo de barganha, como eu disse, com Deus, querendo retribuir as coisas que eu faço com Deus, se eu vou à missa, eu quero alguma coisa de volta, a gente está num processo de barganha que a gente acha que o que a gente faz é nosso, e não é. É só um dom que está sendo colocado em prática, um dom que Deus já nos implantou em nós, na graça dos sacramentos, da vida e dos ensinamentos do Evangelho que Ele já nos deu. Então, qual que é a atitude do verdadeiro discípulo aqui de Jesus Cristo? É fazer aquilo que tem que ser feito, e fazer com amor, com dedicação, com alegria, sabendo que isso é um dom de Deus que é devolvido a Ele. A gente não pode esperar aplausos, a gente não está tentando acumular méritos quando a gente faz isso, acumulando como se fosse moedas num cofrinho dos céus, né? Uma poupança divina que a gente está fazendo. A gente tem que fazer isso simplesmente porque a gente é filhos amados, porque já somos amados e precisamos responder a esse Pai que nos ama infinitamente. É isso que a gente está fazendo quando a gente faz o bem. Devolver. Se a gente faz o bem, a gente estamos sendo esse servo inútil, que é capaz de fazer só aquilo que é básico, mas que faz porque recebeu esse dom de Deus e está devolvendo a Ele. É essa a nossa função. Devolver. Entregar de volta a Deus todo o bem e todo o amor que Ele já nos deu antecipadamente. Assim como a nossa salvação já é antecipada pela salvação que Jesus nos deixou na cruz, assim também são os dons. São sempre nos dados antecipadamente, em amor de Deus por nós, a gente só tem que devolvê-lo. Pense aqui na Virgem Maria, por exemplo, né? Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe de Jesus, ela não negociou, não pediu garantias, não exigiu recompensas. Eu quero alguma coisa em troca por ser a mãe do Salvador. Simplesmente o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Ela se reconheceu como serva desde o princípio. E essa humildade, esse reconhecimento de que a gente faz pelo serviço ao outro, só em devolução para o bem que a gente recebeu, essa é o verdadeiro dom a ser exaltado em todas as criaturas. É isso, que nesse domingo a gente renova a nossa fé, uma fé que não é medida em quilos, metros celestiais, né? Mas uma fé verdadeira, uma fé confiante, que se abandona totalmente nas mãos de Deus Pai, confia em tudo aquilo que Ele já nos deu e devolve um pouquinho que a gente pode. Sirvamos ao Senhor e os nossos irmãos com humildade, que a gente saiba que tudo é graça, tudo é dom, tudo é resposta ao amor de Deus, esse amor de Deus que já foi dado por nós. Que Maria Santíssima, aquela que é a nossa serva, nosso modelo e a serva humilde do Senhor, que ela nos ensine o caminho de fé de uma maneira simples, humilde e generosa. Amém. É isso. E depois de ter refletido sobre esse evangelho que talvez tenha começado meio esquisito, né? Mas que espero que você tenha compreendido que tudo é amor, tudo é graça, que a gente possa derramar e receber mais e mais graças também nos nossos compromissos paroquiais, nas coisas, nos eventos que a gente tem. Seja nos compromissos que a gente pode
contribuir na comunidade, seja simplesmente no breve compromisso de participar da celebração eucarística para devolver ao Senhor um pouquinho desse amor que Ele já nos deu. Vamos primeiro para a agenda de missas, vamos ver como é que estão as missas para os próximos dias. A partir de segunda-feira, dia 6, tá? Então, na segunda-feira, às 15 horas, haverá missa no Lar dos Idosos. Segunda-feira, 15 horas, missa no Lar dos Idosos. E às 17h30, também na segunda-feira, a missa no cemitério. Depois, atenção comunidade de Mauritânia, haverá missa, segunda-feira, dia 6, às 19 horas, aí na comunidade de Mauritânia. Depois, na quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 8, às 18 horas, quarta-feira, dia 8, às 18 horas, missa em Saquarema. Atenção, então, você que é da comunidade de Saquarema, missa quarta-feira que vem, 18 horas. Depois, às 19 horas, atenção, você que é do Bananal, missa no Bananal, quarta-feira que vem, dia 8, às 19 horas, assim como a missa da Matriz também, às 19 horas. E às 19h15, um pouquinho depois, lá em Paulistânia. Atenção, você que é de Paulistânia, então, missa quarta-feira, dia 8, às 19h15, 7h15 da noite. Próxima quinta-feira, dia 9, atenção, linha Cotia e linha Brasil, missa, quinta-feira, dia 9, às 19 horas. Missa também na quinta-feira, como já é a tradição praticamente da nossa paróquia, a missa com a adoração do Santíssimo, bênção do Santíssimo, na quinta-feira. Então, linha Cotia, linha Brasil, quinta-feira que vem, às 19 horas, haverá missa. Para sexta-feira que vem, dia 10, missa no Caravaggio, Cruzeirinho e Bandeirantes, às 19 horas. Então, atenção, você que é do Caravaggio, comunidade de Cruzeirinho e Bandeirantes, missa sexta-feira que vem, dia 10, às 19 horas. Por próximo sábado que vem, dia 11, véspera de Nossa Senhora Aparecida, haverá missa, atenção, aí no Cacique, Santa Catarina, haverá missa às 17 horas. Então, sábado que vem, dia 11, missa lá no Cacique, em Santa Catarina, às 17 horas. E às 19 horas, além da missa da Matriz, claro, missas em Santa Rita e Linha Marfim. Sábado que vem, dia 11, missa na Santa Rita e na comunidade de Linha Marfim, às 19 horas. E no próximo domingo, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de São Carlos Acutis, agora também canonizado. Atenção, missa na São Jorge e no Novo Mundo, domingo que vem, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, às 9h45 da manhã. Haverá missa também na Gruta, às 8 horas da manhã, tá? E na São Jorge Novo Mundo, às 9h45. Dia de Nossa Senhora Aparecida, lá na São Jorge Novo Mundo, 9h45. Depois, 10 horas da manhã, missa lá no Ipiranga, comunidade Nossa Senhora Aparecida, claro, né? Haverá festa. Então, domingo que vem, missa no Ipiranga, dia 12 de outubro, missa às 10 horas da manhã, com festa. E depois, claro, missa às 19 horas também, a solenidade Nossa Senhora Aparecida na Matriz. Deixo aqui apenas um comunicado, você que tem vontade de participar do Convívio Damasco, as inscrições, as fichas de inscrições já estão sendo distribuídas para os próximos convívios masculino e feminino. O próximo convívio feminino vai ser acontecer no dia 7, 8 e 9 de novembro. 7, 8 e 9 de novembro, o feminino. E o masculino, 14, 15 e 16 de novembro, depois, dias 14, 15 e 16. As fichas para participação de inscrição estão sendo distribuídas lá na papelaria Objetiva. Se você tem vontade de fazer, não deixe de participar, vá lá na Objetiva, faça a sua inscrição. Esses são os comunicados por hoje, é isso que a gente tem. Não deixe de participar na sua comunidade. Eu sei que está acontecendo muitos outros preparativos também para outros eventos, porque a dia de Nossa Senhora Aparecida está chegando, nossa padroeira. Então não deixe de participar nesse momento tão importante. Se algum aviso ficou para trás, a gente está deixando também no nosso site da paróquia, paroquiasmi.com.br. Os avisos estão começando a ser publicados lá. O site está indo para o ar agora, está recente, mas já estamos colocando, conforme possível, os avisos lá também. É isso, agradeço a sua presença. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que a gente seja abençoado, iluminado, que a gente tenha a força da Eucaristia para que a nossa semana seja maravilhosa. Que Deus nos abençoe, São Miguel Arcanjo, nosso padroeiro, nos defenda, nos proteja, Nossa Senhora nos cubra com seu manto de amor por mais uma semana. Deus nos abençoe, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até a próxima semana.